Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. A Bíblia em Gênesis nos fala que a ordem para que ele saísse de onde ele estava foi dada por Deus. Obviamente, o discernimento, o acolhimento desta promessa foi pela fé, crendo, acreditando que Deus estava dando a ele a devida orientação para que ele se ausentasse, distanciasse daquele povo de onde ele havia construído a sua história junto com familiares, no meio de uma idolatria, numa situação em que não era agradável a Deus. Então Deus agora propõe um relacionamento com Abraão e diz para ele sair. E ele, determinantemente, ele parte ali daquele lugar, e a Bíblia nos relata que ele vai com seu sobrinho Ló, levando também a sua esposa e as suas coisas, seus pertences, e começa então a caminhar pela fé. Temos alguns episódios que marcam de maneira profunda essa experiência de Abraão, e uma delas, para mim, marcante, foi o nascimento do seu filho, Isaac, porque foi na velhice que Deus honrou o servo dele e também a esposa, e assim tiveram um filho. Outra coisa marcante também foi quando Deus pede a Abraão o filho Isaac em sacrifício. E Abraão então se dispõe a oferecer a Deus a Isaac. Isso dentro de uma linha racional, a gente não consegue entender. Nós conseguimos ver, na verdade, um protótipo, algo assim, que nos transporta para o próprio Filho de Deus sendo entregue pelo Pai, por Deus em nosso favor. Como Deus não está retido ao tempo, como nós, aquilo ali parece que Deus estava provando, como a Bíblia fala, provando realmente, porque depois nós vemos isso, mas enquanto estamos ali no início desta ordem, e o comportamento de Abraão ir para sacrificar, e quando ele vai realmente, vai com Isaac, quando chega no local do holocausto ali, ele crê que Deus tinha poder para tirar a vida de Isaac e devolvê-la, mas ali nós temos a provisão de Deus num cordeiro ali que estava embaraçado num arbusto ali, numa planta, e então ali, no ato do sacrifício, houve-se então um brado e Abraão é impedido de sacrificar seu filho, e Deus diz então, olha, você foi fiel, você creu na mensagem que eu passei para você, de que você deveria fazer e se dispôs a fazer. Tem certo sacrifício que Deus nos convida a fazer e Ele quer pôr à prova a nossa disposição em obedecer. E obedecer melhor do que sacrificar. Quando obedecemos, geralmente, quando vamos para o sacrifício, Deus já entende, Ele mostra e muda o curso da nossa vida. As pedras que surgem em nosso caminho, Deus nos faz água, uma água que vai desviando e não perde o curso, ela não é parada pelas pedras, pelos problemas, pelas dificuldades. Abraão, então, a partir daquele momento, Deus percebeu que seria possível um relacionamento íntimo com aquele homem, porque o próprio Deus o classificou pai da fé, ou seja, amigo de Deus, segundo a palavra, um homem que se dispôs a obedecer. Quando Deus te convida para uma caminhada com Ele, Ele quer da sua parte apenas a obediência, uma disposição de submeter, descansando, confiando e caminhando em direção e com Deus. Você precisa entender esta realidade para que você possa vislumbrar um definitivo, uma terra prometida. Quando falamos em terra prometida, porque o homem ele não consegue pensar em algo sem início, meio e fim. Ele precisa saber que ele está caminhando em direção a algo. Abraão sabia
que ele seria pai de muitas nações, seria bênção para o mundo, e que nós também, quando nos colocamos em obediência a Deus, seremos bênção para o mundo, bênção para aqueles que nos cercam, bênção em lugares que nós nem pensamos, mas Deus conduz você na sua história. Então não existem caminhos que você vai ter perdas, não. Você vai ter aprendizagem, você vai ter desafios e você vai ser um instrumento usado por Deus. Deus usou Abraão. Deus pode te usar. E Deus tem usado muitos para revelar sua glória aos homens, aqueles que estão dispostos a crer e que às vezes você não conhece, mas está bem a teu lado. Basta você andar pela fé, viver pela fé, temer a Deus. E a Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, Deus faz de você uma bênção e as pessoas são abençoadas e você verá a glória de Deus, porque Ele há de completar aquilo que nós buscamos em nossa vida, que nos dá sentido, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, do Deus que nós cremos e que entregamos nossa vida para Ele. Que Deus nos abençoe.